E, pô, o pessoal, todo mundo indo ver jogo do Flamengo e eu voltando para casa para estudar bioquímica sem ter motivo algum. Opa, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou contar para você uma resenha pessoal minha em relação ao meu ensino médio, que foi o dia que eu percebi que eu estava estudando completamente errado e joguei o meu ano de estudos todo no lixo. Eu quero principalmente, cara, que você pegue essa resenha aqui que eu vou te passar como um exemplo para você não cometer esse mesmo erro que eu cometi lá no passado e passar a estudar de forma eficiente para aumentar o seu desempenho aí no seu vestibular. Então, sem mais enrolações, curta o vídeo aí, se inscreva no canal para me ajudar e vamos direto para o conteúdo. O ano era de 2019, era o meu primeiro ano de ensino médio. Eu não fiz o ensino médio numa escola comum, uma escola padrão ali. Eu fiz o ensino médio no Colune, ele é um colégio que fica dentro da Universidade Federal de Viçosa, lá no interior de Minas. E volta e meia aparecem aí algumas pesquisas que cotam ele como o melhor colégio público do Brasil. E muito disso é porque tem um vestibular para você entrar no colégio, cara. É um negócio até interessante. Você tinha que meio que fazer um vestibular, um exame de seleção para decidir quem que ia entrar e quem que não ia ter acesso ali ao colégio. E é uma relação candidato-vaga ali mais ou menos de 1 para 20. Então o ponto é, a conclusão é que não era qualquer aluno que entrava nesse colégio. Geralmente os estudantes que entravam ali eram muito focados, muito disciplinados em relação ao estudo e estavam acima ali dos estudantes comuns do ensino médio, que não estão muito ligando para os estudos. E o ponto é, cara, é que nesse colégio tinha uma competitividade muito alta, a galera muito focada nos estudos, o professor passando lá o conteúdo, todo mundo anotando, todo mundo preocupado com a próxima prova. Esse era o comum, essa era a média ali do colégio. Essa competitividade, cara, se você parasse para olhar de fato o que estava acontecendo, tinha umas coisas que até beiravam o ridículo. Aluno chorando porque tirou um ponto abaixo da média em sociologia, cara. Então, assim, eram umas coisas que não impactavam em nada materialmente na vida, mas a galera realmente estava muito importada com o estudo. E eu com os meus amigos, cara, não era muito diferente disso não. A gente tinha até uma competitividade saudável entre a gente buscava um superar o outro na nota, ficava até um pouco bravo quando a gente teve um desempenho relativo pior que a média ali dos amigos. E a gente era muito competitivo, buscava sempre estudar bastante. Às vezes a gente dava assim uma aloprada naquele colega ali que mandou mal em uma prova específica ali, mas era mais, a gente levava mais na zoeira. E o ponto é, cara, a gente era muito competitivo ali em termos de notas. A tal ponto, cara, que quando tinha algum problema na correção, o professor pesou um pouco na mão ali, a gente zoava ali que ia sair na mão, que ia fazer um escarcéu na escola, mas era mais em termos de zoeira mesmo. E ao longo de todo o ano de 2019 foi mais ou menos nessa pegada, a gente ia seguindo o conteúdo firme ali, estudando pra caramba o que era passado, chegava e procurava sempre amassar na prova. Geralmente a gente conseguia de fato ter um bom desempenho e sair relativamente feliz porque conseguiu atingir o objetivo do nosso trabalho ali no momento. E aí a gente foi nessa ao longo do ano inteiro, passou fevereiro, março, abril e chegou lá em novembro, que é a data, o mês do fatídico dia aqui que eu tenho para contar a história. Depois de um ano inteiro completo, já encerrando o ciclo do ano, estudando dessa forma, sendo bastante competitivo, buscando sempre superar ali as dificuldades, aprender o conteúdo e mandar muito bem na prova, que era de fato difícil, chegou um dia lá no final do ano, cara, no final do ano letivo, em novembro, que eu tava voltando para casa com um desses amigos meus, o Mateusão. O Mateusão é um grande amigo que eu tenho até hoje, cara. Naquela época eu era garota ainda, tava em fase de desenvolvimento, devia ter ali 1,60 m com 14 anos. O Mateusão já era um trombolho lá de quase 2 metros de altura. E ele era um grande amigo que eu tinha, um cara muito dedicado. Hoje em dia ele está fazendo engenharia na UFMG e até hoje mantenho contato com ele. E eu estava voltando nesse dia para casa, lá em novembro, no final do ano letivo, com o Mateusão conversando ali sobre alguns assuntos. E eu lembro que nesse dia eu estava encucado ali com uma matéria que a gente já tinha visto no começo do ano, acho que era biologia, e eu não estava conseguindo lembrar quais que eram as informações importantes. Eu lembro até que era uma matéria que a gente tinha quase fechado a prova lá no começo do ano, e eu não estava entendendo bem o fato de eu ter conseguido acertar todo o conteúdo na prova e não estar lembrando do conteúdo. E aí eu virei para o Mateusão e falei: ô Mateusão, cara, lembra essa prova que a gente fez aqui em março, lá no começo do ano, sobre essa matéria de bioquímica? Se você fizer hoje, cara, quanto você acha que você tira? Aí o Mateusão parou assim e falou com a maior calma, a maior serenidade do mundo: ô Borges, ele me chamava de Borges. Borges, se eu fizer hoje eu não tiro nem 30% da prova. Que, pô, tipo uma reação enérgica: porra, Mateusão, como é que você me fala isso, cara? Porra, a gente tá estudando pra caralho aqui, não sei o que, pô, procurando tirar 10 de toda a prova, mas a gente não lembra do conteúdo que a gente viu lá no começo do ano. Você ainda me fala isso com a maior serenidade, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, né? 2 mais 2 igual a 4. Eu não tô entendendo não, Mateusão. E aí, cara, sinceramente eu não lembro qual foi a resposta que o Mateusão me deu e nem se ele ficou tão impactado por essa constatação que nem eu fiquei. Mas eu lembro que logo após ali a nossa conversa, isso aí já era tarde da noite, ali devia ser umas 8 horas que a gente estava voltando para casa. E, cara, eu falei assim: pô, isso não pode ficar assim não. Pô, a única coisa que eu tô indo pra fazer é estudar. Meu pai tá pagando aluguel aqui pra mim, tá me dando todas as condições materiais. A única coisa que eu faço é estudar. Não é possível que eu estudei o ano inteiro e não vou saber o conteúdo que eu estudei.
Então eu fiquei realmente mordido, fiquei muito ofendido por essa constatação que eu tive que o meu estudo era medíocre, ele era ineficiente, que eu não estava aprendendo de fato nada. Eu estava formalmente gabaritando prova, todo mundo falando que o meu desempenho estava ótimo, mas na realidade, amigo, na prática, no aspecto material, eu não sabia nada do conteúdo. Porque se me botasse para fazer a mesma prova que eu fiz lá em março, para fazer agora, eu não acertava, que nem o Mateusão disse, nem 30%. Então nessa época aí era novembro, cara, já era o final do ano letivo, já tinham passado as provas, o pessoal já estava esperando sair a nota para ver se tinha ficado de recuperação ou não. Então era quase férias já, e o Flamengo estava mandando muito bem, a galera lá é muito flamenguista. Tava todo mundo saindo pro bar lá pra ver o jogo do Flamengo, da Libertadores, brasileiro, na reta final. E eu tava puto, cara, puto. Eu tinha um plano até de sair pra ver o jogo, mas eu voltei pra casa puto mesmo. E, o pessoal, todo mundo indo ver jogo do Flamengo e eu voltando pra casa pra estudar bioquímica sem ter motivo algum. Porque as provas, de fato, já tinham acabado. Mas aí, cara, eu voltei pra casa e eu comecei a revisar o conteúdo que eu tinha visto ao longo de todo o ano pra começar a entender melhor o que eu tinha esquecido, como que eu poderia voltar no conteúdo pra entender melhor. E a partir daí, cara, nos meus próximos anos, eu comecei a estudar sempre ciclicamente, sempre voltando no conteúdo que eu tinha estudado, sempre num esquema mais dinâmico de ir e voltar nas matérias, para eu conseguisse de fato aprender, para que não ocorresse de fato o caso de eu chegar e não saber nada do conteúdo que eu já estudei, que eu já sei que eu dominei em algum momento, mas perdi isso na minha memória. Então acabou que nesses 2 anos de pandemia eu não estava muito aí para o meu desempenho escolar. Se eu tirasse 7 ou 8 numa matéria específica, eu não ia ficar tão preocupado quando eu estava nesse primeiro ano, mas o meu conhecimento material sobre as matérias foi muito brutal. Eu consegui desenvolver conhecimento massivo em todas as matérias de forma cíclica e conjugada, então eu sabia de tudo ali de forma razoável. E aí, chegou no meu ano de vestibular, na primeira vez que eu fiz o vestibular em 2021, consegui 156 acertos no Enem. E cara, nessa época, diferentemente do que é hoje em dia, 156 era uma nota muito alta. Hoje em dia você fica até um pouco bambo com uma quantidade de acertos dessa, mas naquela época, cara, eu consegui tirar 823 de média com esses 156 acertos, e por eu ser de escola pública eu passava em qualquer faculdade que eu quisesse. E acabou que o mundo deu voltas, eu vim fazer o Enem de novo em 2024 e tirei 169 acertos aplicando essa mesma metodologia de estudar ciclicamente. Então a mensagem que eu quero passar para você, meu cara, a lição que eu quero passar para você, você provavelmente está aí no cursinho, seguindo as aulas que eles estão passando. Pelo amor de Deus, cara, não fique focado em ir matando o conteúdo junto com o cursinho. Não fique focado em ter o desempenho formal ali, de você ver a matéria no cursinho, fazer o simulado do cursinho e mandar bem no simulado e achar que está tudo bem. Não faça isso. Com isso, você vai ter um grande resultado formal ali no cursinho. Você vai olhar para os seus colegas do lado e falar, eu tô mandando melhor que eles, eu tô sabendo melhor o conteúdo que eles, eu tô estudando melhor que eles aqui nos aspectos objetivos do cursinho. Mas isso não faz sentido algum, cara. O importante é você saber massivamente o conteúdo inteiro, você ter domínio sobre o conteúdo inteiro. Isso que vai te dar o resultado lá no final do ano, entende? E é justamente isso que eu vou te ajudar aqui. Esse é o meu trabalho, eu atuo como mentor. Você vai clicar no link aqui embaixo para saber mais. E nessa mentoria, cara, eu vou estruturar melhor a sua preparação para que você consiga implementar esse estudo por ciclos, que vai fazer com que você tenha um domínio massivo e amplo sobre todo o conteúdo. Esse é o meu objetivo aqui. Então, se você tiver interesse, você vai clicar no link aqui embaixo, vai ser redirecionado para o meu WhatsApp pessoal e lá eu vou te explicar exatamente quais são os planos que eu tenho de te oferecer para que você consiga, de fato, ter uma preparação estratégica, no mesmo nível que eu tive, para conseguir acertar 156 no meu primeiro ano de vestibular, em 2021, e 169 agora no meu segundo ano, quando eu fiz em 2024, e ter uma nota de mais de 820 nessas 2 vezes que eu fiz o Enem. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha que eu passei para vocês aí, se te ajudou em alguma forma. Por favor, cara, deixa o like, se inscreva no canal, a única coisa que eu te peço aqui. E, cara, fique ligado aqui no canal, porque vão ter outros conteúdos de alto nível aqui para você pegar a mensagem que eu tô te passando e elevar o seu desempenho na sua preparação para o vestibular. Um grande abraço a todos vocês aí, em especial para o Mateusão que eu citei aí no vídeo. Valeu!